Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, Ana Rita, bom dia, bem-vinda a este último episódio do podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher. Obrigada por estares aqui, Ana Rita. E obrigada eu pelo convite. Ok, Ana Rita, tu és psicóloga clínica Sim, sim. e queres te apresentar brevemente aqui ao público, por favor? Sim, sou psicóloga desde 2007. Trabalhei em contexto hospitalar, em contexto escolar, mas entretanto foi na clínica privada que acabei por me estabelecer. Mudei-me de Lisboa para Viana há 5 anos e estou quase exclusivamente atualmente a fazer consultas online, sobretudo a adultos e jovens adultos também. Hum. Sim, Sabes, Ana Rita, eu te descobri pelo Facebook. sim. Ehm, eu não sei como, sabes, os algoritmos nos apresentam as pessoas que se calhar têm mais afinidade, eu não sei. Sim, definitivamente. Sim, Sì, ma agregam-se. As tribos definitivamente, virtuais, são as tribos virtuais. não é? Sì, sì. Mas eu comecei a reparar, opa, tudo que tu publicavas, depois é uma mistura, eu gosto do teu estilo porque é uma mistura entre o pessoal e reflexões que têm a ver com o coletivo, não é? E sempre com muito humor. Então comecei a notar, tipo, opa, effettivamente essa pessoa, eu gosto daquilo que ela escreve, eu gosto de tudo, né? Comecei a achar piada, comecei a reparar naquilo que tu Sim. escrevias. É uma E, fusão que foi uma fusão que fiz muito naturalmente. Tive mesmo muita necessidade de misturar tudo e de não me, como gosto de escrever, de não me posicionar só daquela forma já muito técnica e profissional, como muitas vezes estamos habituados, em que há uma distância entre o profissional e a humanidade desse mesmo profissional e as fragilidades e as dificuldades e as coisas que passam também no dia a dia desse mesmo profissional. Então foi uma coisa mesmo, não foi pensada, mas muito espontaneamente eu tive necessidade de fazer essa mistura e de não dividir, não separar a Rita, pessoa, mulher, mãe, ex-mulher também, divorciada, portanto, filha, não separar essa Rita da Rita psicóloga. Não me fazia mesmo sentido. E então foi por aí que comecei a desenvolver mais aquilo que ia escrevendo, sim. sì. E o resultado é muito giro, é muito interessante, é muito divertido e interessante de acompanhar. E temos também uma Rita autora, não é? Sim, foi-se construindo, sim. Então, queres falar dos teus livros? Sim, são 2 livros infantis, talvez, quem sabe, um dia um livro para adultos, mas para já foi primeiro o Um Coração, Duas Casas, que é um livro, sobre a separação dos pais do ponto de vista de uma criança, um livro infantil, que foi publicado há 2 anos e qualquer coisa, e que tem sido uma experiência espetacular ir às escolas falar com os miúdos sobre o assunto, e foi inspirado nos meus filhos e na separação, no meu próprio divórcio, e em Mh-mh. ajudá-los a entender esse processo. E o último livro, que é mais recente, A Menina que Não Encontrava a Outra Metade, é sobre o amor romântico, é sobre esta busca, muitas vezes incessante e ainda presente, de alguém que nos venha completar, de alguém que venha trazer-nos felicidade, uma felicidade que achamos que não temos em nós e que só outra pessoa é que nos poderá trazer, e sobre o quanto isso pode ser uma ilusão e ter que nos fazer confrontar com o precisarmos de gostar mais de nós, ter mais amor próprio, mais autoestima e começarmos, sobretudo, por preencher a nossa felicidade e o nosso amor connosco mesmos e com aquilo que já temos na nossa vida, que pode ou não passar também pelo amor romântico, mas que não esteja tão associado a isso que atualmente ainda está, ainda é aquilo que está muito presente. Sim. Tu sentes diferença em relação pronto, esse é um livro para crianças. Tu sentes uma diferença no que toca às expectativas que as crianças têm conforme o sexo, o género? Sim,
Por isso é que neste segundo livro fiz questão de colocar uma menina. Por isso é que é a menina que não encontrava a outra metade. Embora seja para todos, seja para todas as crianças, meninos, meninas e adultos também, porque eu acho que os livros infantis trazem mensagens normalmente muito importantes para os adultos e que é bom refletirem sobre elas, e também que ajuda a falar com os filhos, é um veículo para falar com os filhos de temas muito importantes. Sim. Também nesse sentido. Mas não foi por acaso que eu coloquei a menina. Para além também, digo aqui a verdade, ter sido uma promessa que fiz à minha filha de que o segundo livro seria uma menina, porque no primeiro, Num Coração Duas Casas, a personagem principal é um menino, e ela reparou logo nisso e pensou, então, mas e eu? Sentou-se ali e achou que gostava que fosse uma menina, mas para além de eu lhe ter prometido isso, foi mais do que isso. O tema e ser uma menina tem a ver com o eu sentir, que é algo que começa a crescer logo muito cedo nas miúdas, e logo ali na escola primária, elas começam a desenvolver uma série de fantasias em relação àquilo que poderá vir a ser a fonte de felicidade delas. Enquanto que os rapazes ficam mais desligados, geralmente, obviamente falando de uma forma mais generalista, mas ficam mais desligados desse tema até mais tarde. E por ser até mais tarde, não fica tão imprimido nas emoções deles, de uma forma tão profunda, essa mesma fantasia e essa sensação de carência, de que alguém precisa de nos vir quase que salvar, no sentido de podermos ser felizes, que alguém tem que vir fazer isso por nós e para nós. Por isso, sim, sem dúvida que está muito mais presente nas raparigas e, consequentemente, nas adolescentes e adultas, mulheres. Sim, é uma continuação, não É é? uma continuação, sim. Então, como podemos começar a desconstruir isso enquanto adultas, mas também enquanto, eventualmente, cuidadoras mais ou cuidadoras ou com as gerações mais novas próximas a nós? Eu acho que há aqui um cuidado que tem que ser tido, nomeadamente em distinguir aqui uma linha que não é fácil de distinguir entre aquilo que também naturalmente, biologicamente, está mais presente, nomeadamente nestas diferenças de raparigas e rapazes, porque hoje em dia também está-se a querer fazer parecer que tem que ser tudo igual. Não interessa se é rapariga, não interessa se é rapaz, somos todos uma espécie de tábua rasa a esse nível, a nível do género, e por isso é tudo uma questão de construções sociais, de cultura. Eu, pessoalmente, e daquilo que observo e das leituras que faço e também das minhas crenças, porque isto depois também tem sempre, não é tudo científico, não é? Também tem de intuição e também tem de observação, etc. Eu não acredito nessa ideia de que é tudo uma construção social relativamente ao género. Eu acho que efetivamente há diferenças, nomeadamente até hormonais e naquilo que desde cedo começa a estar mais presente num género do que no outro. Claro. Isso significa que se está a excluir as exceções, que podem ser muitas, podem ser integradas, podem ser compreendidas e podem ser tratadas de forma justa, mas isso sem que se desvalorize o papel que depois existe em cada género e todo esse papel também biológico que eu estava a falar, hormonal, etc. Então, o que eu quero dizer com isto é que acho que também é natural que as raparigas, neste caso, fiquem mais atentas mais cedo a uma série de coisas, nomeadamente isto do que é que as vai fazer felizes e das relações amorosas e interessarem-se mais por esses temas, porque também têm uma sensibilidade maior, mais precoce, para esses temas. E para estarem atentas a determinadas coisas. Portanto, não acho que seja tudo uma construção social. Então, perceber isso, entender isso, normalizar isso, de que, ok, é mais precoce, é normal que de uma forma generalista seja mais precoce nas raparigas elas começarem a ter mais sensibilidade em certos temas. Mas depois há toda uma outra parte que efetivamente é cultural, que efetivamente é uma construção social. E é aí que entra na minha perspectiva, ser preciso, muito cedo, falar sobre este tipo de coisas com as crianças. Falar sobre
emoções, afetos, paixão, respeito, e é dessa forma que respondo à tua pergunta, de como é que se pode tentar minimizar as consequências disto que estávamos a falar, e nomeadamente mais nas raparigas neste caso. Acho que é dessa forma, é realmente desde cedo educar para as emoções, educar para sabermos falar naturalmente sobre o mundo afetivo e a linguagem afetiva, que é uma coisa que curiosamente ainda falha imenso, porque somos tão progressistas em tanta coisa, temos tantos avanços em tudo e mais alguma coisa, e gabamos-nos disso, e conseguimos em poucos anos, não é? Criar novidades, e falamos da inteligência artificial, e falamos no progresso disto, e falamos no progresso daquilo, mas as pessoas continuam a ter muita dificuldade em fazer algo tão simples e básico como falar dos seus sentimentos. Uhum. Então acho que é por aí, é reforçar a importância de falar sobre as emoções. Porque os próprios pais muitas vezes também não o sabem fazer, então também continuam a não conseguir fazê-lo com os filhos. Sim. Está a mudar a pouco e pouco, vão tendo mais capacidade, mas eu acho que estamos ainda muito verdes, ainda somos muito verdes nesse aspecto, e observo isso todos os dias nas minhas consultas e nas conversas que tenho com os meus pacientes, quando lhes pergunto algo como, quando me falam de alguma coisa que os está a magoar ou que os está a afetar, e quando pergunto, mas já falou sobre isso? Por exemplo, com outra pessoa. E muitas vezes são coisas que me estão a contar e que nunca foram faladas sequer, ou durante anos, que nunca foi mencionado aquilo que a pessoa está a sentir. Este silêncio emocional tácito ainda é muito, muito presente. Uhum. É interessante o que dizes sobre a influência daquilo que é a biologia nas atitudes, nos comportamentos e o difícil equilíbrio, não é? Entre perceber até que ponto é só a biologia e depois até que ponto é só a influência cultural. Estou a me lembrar de duas coisas opostas e complementares, que são, há um livro que eu gostei imenso de ler há uns anos, do neurocientista que falava o título era O que é que nos torna humanos, e falava das diferenças observadas em recém-nascidos e recém-nascidas, em termos de reação cerebral ao choro de outro bebê, e registrou-se que as bebês recém-nascidas eram mais receptivas ao choro de outro bebê do que os meninos. E isso, ele explicava que há uma Predisposição. predisposição devido a um banho de testosterona que durante a gestação os meninos machos recebem já no útero materno, e pronto, isso, uma série de influências. Por outro lado, no outro dia estava a ver um post de uma mãe, de uma bebê, uma toddler, uma bebê de pouco mais de um ano, vá. E ela dizia, quando ela coloca um fato de menino, que não é um fato de menino, mas é um fato de Rei Leão, que ela gosta de vestir, as pessoas na rua abordam-na como menino, e as pessoas elogiam o ágil que ela é, o esperta que ela é, fazem uma série de observações que não fazem quando ela é vestida de menina. Quando ela leva um vestido de menina, as pessoas dizem: "Ah, que bonita tu és. Ah, tu és tão querida, tu és tão bonita." E nunca dizem: "Tu és inteligente", ou "Tu és hábil", ou "Tu és ágil." Portanto, essa influência é tão profunda que começa mesmo em idades mesmo tenras. Mas, por outro lado, também temos um fator. Tudo misturado, e eu acho que essa linha que eu estava a falar, que eu estava a dizer, é uma linha que nós nunca vamos conseguir identificar totalmente, nós nunca vamos conseguir dizer até aqui é biológico, a partir daqui é cultural. Claro que não, temos é que ter presente que ambas as coisas estão presentes. E se dermos liberdade e se nos descondicionarmos bastante relativamente a todos esses estereótipos e dermos essa liberdade para que as crianças possam mostrar-se da forma como elas necessitam, podemos estar mais próximos de um equilíbrio entre essas duas partes, nem desvalorizando aquilo que é uma predisposição, já maior por ser menino ou por ser menino, nem condicionando demasiado só por causa disso.
tem muito a ver com essa liberdade e com esse respeito. Mesmo porque, também, como estava a dizer há pouco, há exceções, efetivamente. Há meninos, logo desde cedo, extremamente sensíveis. Há meninas, desde cedo, que podem não ter, e eu tenho, nomeadamente, jovens adolescentes, com o nível de empatia, de sensibilidade, ou até por terem ali alguns traços, um bocadinho até no espectro do autismo, uma coisa leve, mas que está presente, têm mais dificuldade em certas nuances sociais, em questões de sensibilidade e de empatia relativamente a alguns temas. Portanto, essas exceções também existem, são muitas e são cada vez mais, acho eu, e têm que ser respeitadas. Mas efetivamente não vamos pôr tudo, nós temos muita tendência e necessidade de pôr tudo a preto e branco, pôr tudo em caixas. E também não precisamos de pôr a caixa da biologia e a caixa do cultural e do social. Podemos perceber que estão presentes e fazer uma gestão dessa realidade sem que tenhamos que dizer isto é uma coisa, isto é outra, como se por tópicos e ganhando mais segurança do que é que realmente faz parte do quê. É não precisarmos dessa segurança, é estarmos tranquilos com sabermos que ambas as coisas estão a operar, Sì, concordo. estão a coexistir. Mh-mh. Inizialmente eu te tinha convidado sobre outro tema, mas acho que são completamente complementares. Sim, Quando te convidei pensava a desafiar-te a falar da tua experiência enquanto psicóloga clínica, que trabalha com muitas mulheres, sobre o fator cansaço. E estou agora a pensar que, no fundo, esse fator cansaço não deixa de ser mais uma bagagem, ou seja, não deixa de ser causado, sim, em parte, pelo menos, ou em boa parte, por uma série de, como posso dizer, de mecanismos que aprendemos desde crianças, desde bebês, e que depois nos levam a assumir determinados papéis ou a deixar que nos ponham em cima determinados papéis, e isso depois faz que a nossa vida seja, a partir de determinado momento, comece a ser infernal. sim. Sobretudo depois de sermos mães. É normalmente a viragem é essa, porque muitos desses estereótipos e construções sociais de qual é que deve ser o papel da mulher vai sendo, eu diria até muitas vezes facilmente tolerado pela própria mulher e muitas vezes até com ela a contribuir para isso inconscientemente, até ser mãe. Depois disso é quando ela percebe que não está a funcionar, ou ela agarrar em tudo e dominar numa série de coisas no seu próprio lar, já não está a funcionar para ela. Mas aquele homem que estava ao lado da mulher e que se habituou a que as coisas funcionassem de uma determinada maneira, depois não percebe muito bem porque é que é depois de ter filhos que tudo muda, nomeadamente em relação ao próprio comportamento da mulher, porque é que ela fica mais afastada, mais irritadiça. Por isso, sim, sem dúvida que tem esse lado de construção e que vamos tentando a pouco e pouco esbater, mas acho que também tem um lado de atenção, e aqui talvez pudesse também atribuir um pouco à biologia. Acho que há esta diferença cerebral em que as mulheres fazem muitas associações a toda a hora, estão numa espécie de circuito cerebral que está sempre a fazer sinapses de ligação com tudo e mais alguma coisa, e estão sempre muito atentas, daí o multitask e o estereótipo também do multitask, porque há essa atenção a várias coisas ao mesmo tempo. E eu diria que do lado masculino há uma tendência mais para que as coisas sejam uma de cada vez e então não ficarem tão facilmente assoberbados. Mas sem dúvida que tem aqui muito de construção de papel, sim, e daquilo que se esperava de uma mulher e que ainda se espera, no fundo ainda se espera, sim. Hum. Quais são as situações mais típicas e os traços mais típicos que tu vês em consulta? Olha, uma das coisas que acontece imenso, nomeadamente depois da maternidade e da paternidade, é as mulheres sentirem que são o computador lá de casa. Ou seja,
muitas vezes os maridos não entendem porque é que elas estão tão irritadas, zangadas, ou porque é que cobram tanto, porque de cada vez que elas pedem alguma coisa ou dizem que ele tem que partilhar, ele até vai lá e faz. Já partindo do princípio do que faz, porque muitos não fazem. Também tem várias situações em que, literalmente, a outra pessoa escuda-se, justifica por uma série de motivos e não faz mesmo. Mas depois já há muitas situações em que o homem de facto faz, se ela lhe diz, olha, por favor, lava a louça, que está no lavatório, olha, vai mudar uma fralda, a mulher sente que é ela que tem que estar sempre com o computador na cabeça, a monitorizar todas as necessidades relativamente à casa, relativamente aos filhos, e relativamente a uma série de tarefas que eu costumo dizer que são as tarefas invisíveis, que são aquelas em que não se está a ver que tem que se lavar uma louça. Portanto, lavar a louça é uma coisa visível, ir lavar a louça é uma coisa visível, mas o processo mental de nos lembrarmos que está ali uma louça por lavar é a tarefa invisível. E quando nós multiplicamos esta tarefa por uma série de coisas, porque estão sempre, todos os dias, a acontecer uma série de coisas, nomeadamente quando temos miúdos mais pequenos ou miúdos depois já com idades diferentes e com necessidades diferentes, são tantos pormenores para lembrar, são tantas coisas que têm que ser pensadas, que geralmente são as mulheres que agarram nessa parte. Eu tenho muito poucos exemplos, também acontece, mas é muito mais raro, de homens que são o computador, de homens que são os que estão atentos às necessidades e a estas tarefas invisíveis que são fundamentais no dia a dia. Porque sem elas ninguém se lembra de quando é que é preciso marcar uma consulta para o dentista para um filho, quando é que é preciso marcar para o pediatra para o outro, qual é a logística de o que é preciso levar no saco naquele dia porque o filho vai ter natação na escola, ou, portanto, todos estes pormenores de organização são extremamente desgastantes e é aquilo que eu vejo que deixa as mulheres mais assoberbadas e mais desgastadas, sim. E que é muito raro ser um homem a agarrar nisso, a tomar conta disso, ou a partilhar, pelo menos de uma forma mais igualitária. Mesmo nos que colaboram nas tarefas com uma partilha bastante razoável, ou até bastante justa, depois falta essa parte que também conta muito. A iniciativa e a capacidade de gestão, no fundo, não é? Sim, sim. E sentes que há também um vazio aí a nível de trabalho emocional? Neste Porque isso caso, também é outra questão. neste caso dos homens e das mulheres. Sim, não, ia te perguntar se sentes uma diferença entre homens e mulheres no que toca ao trabalho emocional. Muitas vezes são as mães aquelas que absorvem também toda a energia emocional, pelo menos das crianças mais pequenas. Depois pode haver uma diferenciação mais à frente, mas não sei Sim, se sim. concordas. Deixam-se também absorver mais Hum. e há uma maior intensidade, muitas vezes, nas vivências de uma série de etapas. Um exemplo, imaginemos que uma criança está na idade de ir para uma creche porque, entretanto, a mãe e o pai vão trabalhar. A forma como uma mulher vivencia a adaptação do filho à creche, por norma, é muito mais intensa do que a forma mais pragmática com que, intensa emocionalmente, numa série de preocupações, será que se vai sentir sozinho, vai se sentir amparado, vai sentir a minha falta, vão tratar bem dele? Costuma estar muito mais uma mulher absorvida nessa fase por essa etapa do que o pai, sim. É muito mais comum. Para ele é uma etapa, não estou a dizer que não se preocupa, não estou a dizer que não considera que é uma etapa importante, claro que sim. Felizmente, grande parte das vezes é isso que acontece, o pai preocupa-se, mas há uma distância emocional das vivências internas que a criança poderá vir a ter ou não, que a mãe geralmente não tem. Sim. Qual é
na tua experiência, na tua opinião, o papel que esse tipo de vivências tem, sobretudo relativamente aos filhos, né? Na taxa de divórcios nos casais, ou de separações, pronto. Sim, eu acho que cada vez mais é um dos grandes fatores para que os casais se separem, mesmo porque eu assisto a muitas mulheres que ficam desiludidas, com a pessoa que se transforma no pai. E eles desiludidos com a pessoa que se transforma na mãe, porque nós estamos sempre a mudar e um casal, para se manter unido e para se manter apaixonado e para se manter harmonioso um com o outro, precisa de voltar a gostar daquela nova pessoa que que está a transformar-se à frente deles. Porque a pessoa por quem aquele homem e aquela mulher se apaixonaram no início não é a mesma passado uns anos após algumas vivências e também não é a mesma passado alguns anos, por exemplo, quando a pessoa se torna mãe ou torna pai. E ou voltamos a admirar e a gostar daquela pessoa nesse novo papel, ou então o sentimento começa a desaparecer, porque é outra pessoa que está ali. Portanto, um casal duradouro e que resista a uma série de etapas de uma forma positiva, porque muitas vezes resistem, mas não pelos melhores motivos, e se calhar não deveriam resistir, não é? Mas os que resistem de forma positiva, ou seja, que vão conseguindo voltar a encontrar pontos de encontro, precisam de voltar a gostar daquela pessoa outra vez perante as novas etapas, várias vezes ao longo dos anos. Por isso, sim, eu acho que os filhos são a grande prova. Há outras grandes provas nos relacionamentos, mas os filhos estão assim no topo relativamente a serem uma grande prova num casal. E claro que todos os casais, como é normal, como é natural, e acho que também como é suposto, veem nos filhos todo um acrescento que vão ter na vida deles. Portanto, veem no constituir família e ter filhos como algo que vem trazer muito retorno àquela mulher, àquele homem. E só depois, na experiência, por mais informação que tenhamos, por mais experiências à nossa volta que possamos assistir, depois é na experiência que nós vemos o que é que aquilo implica. E implica desconstruir muita coisa, nomeadamente na própria relação, e voltar a construir. E perceber se conseguem construir em conjunto. Sim. Sim. E sentes que há alguma influência também da idade? Do fato que a maternidade agora tende a acontecer mais tarde relativamente àquilo que podia ser há uma geração ou duas atrás, não é? Ou seja, Uhum. tipicamente a mãe, quando se é mãe mais tarde, mais nos 30 e Sim, tanto. sim, sim, sim. E depois pode acontecer, no fundo, se sobrepor processos tipo perimenopausa e Sim, maternidade de crianças ainda pequenas, não é? sim, Eh, também. Sim. tens Com o cansaço também que isso traz. E acho que ainda há outro fator, é isso que estás a dizer, e acho que há uma tendência para se atingir um certo grau de maturidade emocional a partir de uma determinada idade, eu diria se calhar dos 35 para a frente, que está a coincidir com a fase em que muitas mulheres ainda estão a começar a ser mães, e em que essas mesmas mulheres na mesma altura que estão a começar a ser mães, estão a entrar numa etapa de amadurecimento relativamente àquilo que elas sentem que querem para elas próprias. E os homens, também, paralelamente, numa idade em que nós, de uma forma de senso comum ou até humorística, chamamos da crise da meia-idade, mas em que muitos homens também estão a entrar numa etapa em que estão mais conectados com as suas próprias necessidades. Por isso há aqui uma espécie de individualismo que se começa a instalar numa fase em que temos que nos doar imenso, porque ter um bebê, ter uma criança, implica durante muitos anos nós doarmos-nos muito ao outro. Se estamos muito encerrados nas nossas necessidades, vai ficar ali uma coisa um bocadinho incompatível. Então acho que tem tem esse contra a questão de ser mais tarde também, para além de todas as questões que estás a dizer, de cansaço, hormonais, tem também esse contra.
Claro que tem também a favor precisamente essa maior maturidade em termos da pessoa conseguir aceder mais facilmente a uma série de questões, nomeadamente até da própria criança. Mas eu diria que ter um filho, seja aos 30, aos 35, aos 40, é sempre uma novidade. Por mais maturidade que aquela mulher ou que aquele homem tenha atingido no seu percurso, aquilo é sempre uma coisa completamente nova. Nunca ninguém está preparado. Hum. Estávamos a falar antes de começar a gravar e eu estava a partilhar que às vezes sinto aquela sensação de estar a tentar varrer uma praia, não é? Com mulheres que estão com situações em que me pedem o que é que eu posso fazer para não me sentir tão cansada e eu mudo de vida. Não há Não há dietas, milagres. Sim. E eu faço muito suplementos. isso também. Eu tenho muitas pessoas que me procuram para eu as ajudar a sentirem-se menos estressadas, menos cansadas, porque estão cansadas de estar assim, estão cansadas de estar cansadas, estão cansadas de estar estressadas e estão muito cansadas de estar irritadas, Antonella. É uma coisa que às vezes é mais difícil dizer. Às vezes é mais fácil dizer que estamos cansados e estressados. Não é fácil dizer que desatamos aos gritos diariamente lá em casa, com o marido e com os filhos. As pessoas têm mais vergonha de admitir isto. Mas efetivamente elas estão nos limites dos limites e passam a ter um estilo de vida que é este, que é uma normalização do gritar e depois sentirem-se mal e vão para a cama todos os dias a sentirem-se culpadas porque estiveram a gritar mais uma vez e descontrolaram-se totalmente mais uma vez. Até eu recebo muitas vezes esses pedidos, como estás a dizer, ser como varrer uma praia, porque o que eu digo a estas pessoas muitas vezes é eu não consigo ajudar neste momento, perante aquilo que me está a dizer, perante alguns cenários, muitas vezes, que me contam daquilo que é a logística delas, eu pergunto, ok, então como é que é? Segunda, terça, quarta? Quero mesmo saber os dias. Quero saber objetivamente como é que são os seus dias. Eu não consigo ajudar a que se sinta menos cansada, estressada, irritada, ao mesmo tempo que é como estar a pedir a uma pessoa para estar calma enquanto lhe estão a tirar bombas, não é? Não fiques ansiosa, uma bomba. Tenta ter calma, outra bomba, não é? E portanto está ali em casa tudo, granadas a cair a toda a hora e a pessoa a querer ficar mais calma e menos estressada. Portanto, há toda uma reformulação, muitas vezes, no estilo de vida das pessoas, que é preciso ser feita, mas que eu compreendo, e também digo muitas vezes, que possa não ser fácil de fazer ou que possa não ser o momento. Às vezes as pessoas não têm naquele momento recursos, forma de alterar o seu dia a dia. Mas há sempre algumas coisas que podem ir sendo feitas, e pelo menos com o objetivo na mente de que isso seja uma prioridade e um propósito, mesmo que naquele momento ainda não seja possível. Porque senão estamos aqui, quer dizer, em círculos, estamos em círculos, em que eu estou a tentar ajudar a pessoa a identificar o porquê de se sentir cansada, o que é que ela pode fazer para melhorar o seu dia a dia, mas se efetivamente aquele dia a dia mantém muitas obrigações, muitas tarefas, trabalhos muito exigentes, muito tempo nos transportes públicos, estar sempre em cima da hora para ir buscar uma criança ou para pôr outra, não é viável. Viver desta forma não é compatível com um maior bem-estar emocional. Então temos uma não solução, se não houver uma mudança no estilo de vida da pessoa e se não houver essa possibilidade. Pois é, e outra coisa que partilhavas comigo tu era a sensação que não é só questão de tarefas não partilhadas ou de falta de, lá está, né, de colaboração na gestão do casal, né, nessa questão da logística, mas é mesmo estrutural, é social, não é? Sim, sim. É o sistema social, financeiro, em que nos movemos e para o qual temos estado a contribuir, mesmo que seja inconscientemente, nós acabamos por contribuir para este sistema em que há um tomado como certo de que é suposto ser assim. É suposto trabalhar 8 horas por dia, a vida é mesmo assim, não pode ser de outra maneira, e pior, temos que habituar os nossos filhos muito cedo a perceberem que é assim que funciona e que é assim que é suposto ser. O que eu digo muitas vezes é que, erradamente ou não, porque nós nunca temos a certeza se aquilo que estamos a fazer, que tipo de implicações vai ter ou não, mas vou seguindo a minha intuição e vou seguindo o meu coração,
Aquilo que eu digo é que eu prefiro educar os meus filhos para o mundo que eu quero que exista e para o qual eu quero contribuir, do que para o mundo que toda a gente diz que é aquele que já existe e, portanto, eu tenho que já pô-los na linha da frente para eles lidarem com esse mundo. Se calhar, eu não sei, já questionei, eu também tenho muitas dúvidas enquanto mãe, enquanto mulher, eu tenho imensas dúvidas sempre. E acho que quanto mais para a frente vou, mais dúvidas tenho. E muitas vezes penso, será que eu, pela forma como estou a educar os meus filhos, não estou a prepará-los verdadeiramente para o mundo lá fora? Será que quando eu lhes digo, sim, é bom simplesmente não fazermos nada, é bom relaxar, fazemos os trabalhos depois, vamos agora primeiro descansar? Será que ao ter esta, não os colocar em mil e umas atividades, eles podiam ter inglês, eles podiam ter o piano, podiam ter. Eu sei que todas essas coisas são importantes à partida, digamos assim, de forma isolada, todas elas são importantes. Em conjunto, na vida dos meus filhos, trariam um caos logístico do dia a dia deles que eu não quero para eles, que eu não quero que eles tenham. Mas às vezes pergunto-me: será que eu não os estou a preparar para o mundo lá fora? Será que eles vão ter menos oportunidades por eu ter esta visão? Mas efetivamente eu continuo a preferir educar para o mundo que eu acho que precisamos de construir e que muitas pessoas já vão tentando colaborar para isso, e não para aquele que é a selva e, portanto, vamos lá já colocá-los prontos para lidarem com a selva. Totalmente, é por isso que eu gosto tanto daquilo que tu publicas, né? Porque eu me reconheço muito nisto, e nessa visão da educação, não é? Não é, para mim, o objetivo da educação não é prepará-los para um mundo que é desadequado à fisiologia humana. Sim. Não é de todo isso, por isso não concordo minimamente. E normalmente me sinto um bocado ovelha negra nas reuniões, mais que tento evitar ao máximo, mas que infelizmente me calham, sobre essas questões. Temos que digitalizar, porque o mundo é assim, as coisas vão ser assim, e como se nós, que fomos educadas num contexto não digital, agora não tivéssemos cá a usar tudo o que é necessário da tecnologia. Quer dizer, o básico está a faltar em virtude de estar a dar coisas que são meios e não fins. Há uma confusão dos fins com os meios. O essencial, com o Sim, acessório. Sim. totalmente. E encontro-me sempre nessa posição, tipo, como assim? Como assim? Como pode haver esse tipo de raciocínio? Como eles chegam lá? E faz-me também duvidar, tipo, será que eu estou aqui a falhar alguma coisa? Mas, por outro lado, não recuso-me a entrar nesse sistema, sabes? Então, E o sistema laboral não funciona. Na minha perspectiva, não funciona, e acredito que o mundo continuaria a girar e de forma eficaz se trabalhássemos, por exemplo, menos horas. como era antes. Ou seja, eu tenho essa percepção também de que a qualidade de vida, tirando as superficialidades o acesso a estupidezes e a coisas materiais que não têm muita importância, mas a qualidade de vida e os direitos sociais, nós temos vindo a perder Sim. muito e cada vez mais. Portanto, não é bem que estamos aqui a progredir, estamos a perder direitos e qualidade de vida em prol de ter mais objetos que nos tornam escravos. Isso não é qualidade de vida nenhuma. E Por para o isso, qual acham que, e nos fazem acreditar que são essenciais. sim. Por isso, insubordinação é a palavra toda esse tipo de situação. Eu Eh, acho que, acima de tudo, cada um de nós tentar ao máximo ir ao encontro daquilo que acredita. Uh, Porque nós não conseguimos mudar ninguém, temos que começar por nós. E eu muitas vezes também reflito sobre as coisas que eu própria ainda não abdico da minha vida, por conforto, e que vão contra este meu discurso. Às vezes penso sobre isso, sobre a minha coerência, sobre a minha incoerência, e vou tentando gerir, vou tentando ser o mais fiel possível a mim própria, mas tendo consciência que eu não deixo de estar neste sistema e que eu própria também fui e sou condicionada e influenciada por ele. ah, Mas a propósito das horas de trabalho, Antonella, também estávamos a falar antes de começar a gravar, e eu acho que isto é importante.
e voltando à questão dos papéis de género, etc., nós passamos de uma realidade em que era normal a mulher ficar em casa, e estavas a dizer que não se trabalhava tantas horas, mas era comum o homem fora de casa, e sendo essa a função dele, trabalhar muitas horas. Mas como era, entre aspas, só essa a função dele, a coisa era mais bem gerida. E depois a mulher acabava por ter tempo para fazer o que tinha para fazer, gerir a casa, os filhos, etc. E para as relações, curiosamente, também durarem mais. Atenção, que eu não estou a dizer com isto, eu não quereria viver nesse tempo. Eu não seria uma mulher desses tempos, seguramente. Eu não ambicionaria. Portanto, eu não estou a dizer com isto que nós devíamos voltar aí, ou que isso é que era, e que agora está tudo errado, e que as mulheres deviam era voltar para casa e os homens a trabalhar, e assim é que a coisa funcionava. Não, eu só estou a constatar, não é? E a permitir a refletirmos sobre isto, que realmente havia dentro daqueles papéis e dentro de uma liberdade menor também, um maior equilíbrio, curiosamente. Entretanto, e ainda bem, acho eu, a mulher começa a também querer mais para ela, porque ficar reduzida ao espaço casa e filhos, sobretudo para mulheres que tinham uma necessidade emocional, intelectual de se sentirem mais valorizadas, aquilo era terrível para elas. E, portanto, a mulher começou a pouco e pouco, já para não falar da violência a que podia ser sujeita, bastava ter um homem violento ao lado dela e não podia fazer nada, não podia sair de casa, não se podia divorciar, tinha que ficar a vida toda ao lado daquele homem. Portanto, a mulher começou a conseguir ter algum poder, começou a conseguir ter contraceptivos, começou a conseguir trabalhar, portanto, esse poder a pouco e pouco também começou a ser acessível às mulheres. Mas eu acho que chegámos a um ponto em que a mulher adquiriu esse poder, adquiriu essa liberdade, mas se calhar está bastante mais presa numa série de coisas. Nessa suposta liberdade, está completamente presa num circuito entre trabalho, casa, relações familiares, relações de amizade, em que se sente profundamente asfixiada e infeliz. Então é preciso, a meu ver, voltar a dar aqui uma volta, reformular aqui uma série de coisas em que, sem que faça sentido voltar atrás, porque as mulheres também já não querem abdicar da liberdade delas, como é óbvio, nem isso iria acontecer, não iríamos ter esse tipo de regressão, mas sem voltar atrás, a mulher também poder vivenciar um papel para o qual se possa sentir mais feliz. Eu dou aqui um exemplo muito simples em relação ao que eu estou a dizer, que é, a mulher emancipou-se, a mulher trabalha, mas a mulher está 4 ou 5 meses em casa, quando tem um bebê, para depois logo a seguir trabalhar e pôr um bebê numa creche. Ela não lhe está a ser permitido vivenciar o seu papel de género, digamos assim, o seu papel enquanto mulher, que algumas preferiam não vivê-lo, ou até preferiam que fosse um homem a fazer uma licença mais alargada, e está tudo certo, atenção. Agora, temos que olhar para o facto de que a maioria das mulheres sente que chega àquela altura e que é completamente antinatura ter que se separar do seu bebê e ir trabalhar. As mulheres visceralmente sentem-se muitas vezes mal, sentem-se mal, ficam a chorar, percebem que tudo aquilo está errado. Tal como percebem que está errado pôr um bebê de 2 meses num berço no outro quarto, e se for preciso fazem aquilo porque acham que devem fazer, mas estão no quarto delas a chorar porque aquilo é uma violência enorme. Portanto, nesta emancipação da mulher, queremos tanto que seja tudo igual, lutamos tanto por direitos iguais, que nos esquecemos de incluir as diferenças necessárias. E uma das diferenças necessárias seria, por exemplo, ser permitida à mulher, se calhar, ter mais tempo e gosto para tratar do seu lar, dos seus filhos quando são bebés, e ter essa oportunidade sem perder a sua emancipação, sem perder a sua liberdade de poder depois voltar a trabalhar, de poder não estar dependente de um homem para fazer a sua vida.
E é por isso que países mais feministas são aqueles que têm as melhores licenças de maternidade. Não é o caso, não há nenhuma contradição nisto, né? São políticas longimirantes e inteligentes, pura e simplesmente. Sim. Não retira a igualdade, não é? Não, não, Só não. que há uma diferença entre igualdade e equidade, como costumamos dizer. Há uma diferença. Não pode ser tudo igual, não é? É a mulher que engravida, é a mulher que dá à luz, é a mulher que amamenta, é a mulher que tem certas emoções muito específicas ligadas a ter um filho. E depois, mesmo quando eles são mais crescidos, na minha opinião, seria muito mais estruturante para as crianças crescidas, 6, 7, 8, 9 anos, terem uma mãe mais presente. Uma mãe que tivesse mais tempo a fazer as refeições, uma mãe que tivesse mais disponibilidade mental para os acompanhar, portanto, sem perder a sua liberdade financeira e a outros níveis, deveriam existir políticas que permitissem que as mulheres voltassem a assumir um pouco mais esse lugar, ou pelo menos aquelas que o desejam, pelo menos que fosse uma hipótese, porque não pode ser uma obrigatoriedade, mas as mulheres que o desejam, ou os homens que os desejassem, se a mulher não o desejasse, naquele núcleo familiar, haver forma de haver um elemento, fosse a mulher, fosse o homem, que pudesse ter mais disponibilidade para acompanhar o filho. Claro. Ou o filho. Sim, eu tenho a sensação que os direitos, ou seja, já o fato de nós tivemos que lutar por direitos, os direitos é uma contradição em termos, né? Lutar por um direito ou lutas, mas pronto. Os direitos pelos quais tivemos que lutar só nos foram concedidos enquanto foram funcionais a um sistema econômico determinado. E então, nós, no fundo, ok, interpretamos alguns avanços como positivos, e efetivamente foram e são, mas só dentro, acontecem, continua a acontecer só dentro de um contexto, de um sistema econômico que é mau para homens e mulheres, mas é mais mau, ou seja, pior para nós, enquanto somos duplamente oprimidas. E isso, portanto, continua a ser assim, no fundo. Ou seja, se isso estivesse em progressão, pergunto-me se não estaríamos a ver estatísticas melhores, deveríamos ver números melhores, deveríamos ver menos violência, menos feminicídios, deveríamos ver mais bem-estar nas mulheres, menos antidepressivos, menos... Não, vemos todo o contrário, né? Então, se calhar alguma coisa que devia ser reformulada aqui, não é? Sim. Mas, claro, nós, enquanto terapeutas, podemos fazer uma ação muito limitada. Portanto, para não ter roubar mais tempo, vamos lançar uma semente de esperança. O que é que poderia ser a tua mensagem numa garrafa às mulheres de hoje, que nos ouvem hoje, que estão cansadas? E acho que é mesmo cada uma apostar numa mudança dentro dela mesma. Ou seja, de acordo com os recursos que ela poderá ter, de acordo com as circunstâncias, mas também de acordo com adquirir um poder cada vez maior para acreditar que pode mudar uma série de circunstâncias, ser um trabalho individual, ser um trabalho de cada uma, porque estarmos à espera que o sistema mude também não funciona e nós somos o sistema também. Cada uma de nós, cada pessoa faz parte desse sistema. Portanto, cada mulher, e é isso falando aqui das mulheres, que muitas mulheres também já fazem, é dentro da realidade delas, dentro das circunstâncias delas, perceberem como é que poderão encontrar mais bem-estar, mais harmonia, abdicando de uma série de coisas que podem ainda acreditar que necessitam e que não sejam assim tão essenciais. Até em termos de aparência, justificação ao outro, de escolhas menos entendidas ou percebidas pela sociedade em geral. Portanto, seria isso, seria cada mulher poder encontrar a sua bússola interna, ouvir-se, encontrar a sua bússola e perceber a direção que precisa de tomar
para a pouco e pouco sair daquele circuito que ela própria poderá achar que é uma inevitabilidade. E nós, quando começamos mesmo a acreditar que se calhar não é inevitável, que se calhar não é impossível, as coisas começam a mudar, curiosamente. Sì, obrigada, gostei. E outra coisa que podem fazer é seguir a Ana Rita, porque ela é uma fonte de bem-estar só de a ler e de ver o que é que ela partilha, é muito bom. Então, onde é que te podemos encontrar? Eu só conheço a tua conta de Facebook, mas imagino que terás mais canais. Entretanto, também já tenho a do Instagram, que é @psi.ritadias, e a do Facebook, Ana Rita Dias. Quem puser Ana Rita Dias psicóloga certamente vai lá chegar. Tenho 2 perfis porque não consegui juntá-los, porque eu tinha um profissional e um pessoal nos inícios, digamos assim, e depois quando decidi juntar tudo, o Facebook não me deixa. Eu decidi, mas o Facebook não deixa. Então vou tendo as duas ativas, porque como tenho milhares de seguidores em ambas, não quis fechar nenhuma delas. Tentei fundi-las e não foi possível. Mas pondo a Ana Rita Dias psicóloga, não há de ser difícil. Eu vou pôr ambos, então. Eu vou pôr Sim. ambos. E os livros da Ana Rita. Sim, que também estão divulgados nessas páginas. Como não tenho editora, sou eu que os vendo diretamente online, e as pessoas mandam mensagem e eu envio os livros. Mas está tudo nas páginas. É fácil de encontrar. Perfeito. Obrigada, Ana Rita. Foi um prazer Obrigada, Antonella. falar contigo. Beijinhos. Falamos em breve. Sim, Tchau. em breve. Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé, partilhando com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.